E chegou a hora da série especial sobre volta às aulas. Hoje a gente vai descobrir se o peso das mochilas podem representar risco para a saúde das crianças e qual é o modelo mais indicado. A reportagem é de Karina Rossi. Como carregar o material escolar? Dos pequenos até os mais velhos, muitas vezes a resposta é a mesma, dentro da mochila. Seja ela com rodinhas, pendurada nos ombros, dos tamanhos aos modelos variados. Mas não basta escolher a mochila pela beleza, ela tem que estar adequada para o corpo. Este fisioterapeuta especialista em fáscias explica como usar o item de maneira adequada. Em primeiro momento, é interessante a gente primeiro saber onde fica o nosso centro de gravidade, né? O nosso centro gravitacional. Ele fica basicamente 2 dedos embaixo do nosso umbigo, tá? Então seria na região lombar. Os pesos, principalmente de livros ou algo mais pesado, tem que estar sempre próximo dessa região, só que claro por trás, ali na região das costas, tá? Então o ideal é separar os pesos, os livros mais pesados, mais fundos e mais próximos à coluna, então mais próximo às costas, e aí os materiais mais leves você pode ir colocando por cima. Evitar usar os bolsos adicionais da bolsa, que seriam os bolsos laterais, de maneira com que não haja movimentos exacerbados na hora do andar mesmo, tá? E também posicionar melhor as alças. Então a alça ela tem que estar bem firme, próxima ao corpo, para a bolsa não ficar pendurada, o que vai ocasionar um puxão para trás, vamos dizer assim, da criança. Então a alça tem que estar bem posicionada. Quando a mochila tem aquela alça de segurança na linha da lombar, também seria interessante vesti-la, tá? E mais interessante do que isso é verificar com a criança ou mesmo com a escola quais materiais vão ser usados naqueles dias, ou seja, quais matérias. Porque muitas vezes as crianças levam pesos a mais, adicionais, que não são necessários. E caso realmente falar, Michel, preciso levar um peso a mais hoje, o ideal é os livros adicionais levar na frente, tá? Como se fosse no colo mesmo, abraçado. Seria a maneira mais ideal de utilizar uma mochila com peso, tá? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, ela declara que até 10% seria o peso ideal. Então, 10% do peso da criança seria o peso ideal para estar movimentando aí na ida à escola, tá? Se a máxima era de que tinha que carregar a mochila com pouco peso porque poderia dar dores nas costas, o fisioterapeuta conta que uma revisão científica recente foi realizada pela Universidade de Sydney e que mostra que as dores nas costas estão mais ligadas ao emocional do que propriamente com a mochila. Essa foi uma revisão feita em 2018 pela Universidade de Sydney, né? Foi um grande estudo com mais de 72 mil crianças e foi comprovado que não existe relação direta entre o uso da mochila e necessariamente dores lombares, tá? O que concluiu-se? Que a relação de saúde mental e emocional tem mais relação. O que eu quero dizer? Se os pais, de uma maneira mais com um pouco de catástrofe, falar para a criança que ela pode ter dor na coluna por usar um peso, de repente um pouquinho mais do que ela está acostumado, isso sim teve mais relação com a dor. Então, de maneira mais atual, a ciência ela não relaciona diretamente o uso do peso da mochila com a dor nas costas. A gente até conclui-se que, de uma maneira mais atual, que a criança utilizar a mochila é uma maneira de quebrar um pouco a rotina do sedentarismo. Então, o uso da mochila ele acaba sendo o nosso aliado, desde que a gente saiba usar ela da maneira correta também. Para que você faça uma boa escolha da mochila, o fisioterapeuta deixa algumas dicas, já que cada fase escolar, ou até mesmo para quem usa no dia a dia, pede um modelo diferente do acessório. A gente sempre brinca que a criança ela deve opinar na hora da escolha, mas não vai ser ela que vai escolher. Quem vai ter que escolher vai ser os pais, tá? O ideal é o quê? Procurar rodinhas, caso seja uma bolsa de rodinhas. Rodinhas maiores, perceber nela se ela está realmente movimentando, porque às vezes tem uma bolsa de rodinha que falta movimento. Não é porque tem a rodinha que quer dizer que ela vai girar. Então, avaliar para ver como que está essa rodinha. A alça, onde a criança vai segurar, não pode ser tão curta de maneira que a criança fique inclinada, nem pode ser tão longa de maneira que ela dobre o cotovelo. O ideal é que a criança, com o braço esticado, a alça chegue exatamente na mão, tá? Então, não pode ser nem muito longa, nem muito curta. Depois da escolha,
Esse acompanhamento, mais uma vez, escolar é o ideal mesmo para essa bolsa de rodinha, tá? E aí quando a criança for substituir por uma bolsa já com alças, escolher com 2 alças e aquela cinta também a nível lombar. Eu acho que essa seria a melhor escolha a ser feita com as bolsas.